Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula de arte dessa semana? Na aula dessa semana, vamos continuar falando de voz, de música, de improvisação. Esse capítulo nós falaremos todinho sobre eles, tá? Hoje nós vamos falar sobre dois artistas que eles trabalham muito com a voz, tá? A voz acaba sendo até um instrumento musical. No caso, são os artistas, né? Bona Pinder e a Manuololo, conhecido como Richard Bona, e Bob McFerrin, cantor estadunidense e reconhecido como improvisador vocal. Ele improvisa muito, né? Depois nós vamos falar mais sobre improvisação. Esses são, né, os dois, o Richard Bona e o Bob McFerrin, em um show, tá? Eles estavam em um festival internacional de jazz. Bob McFerrin tem a facilidade para imitar instrumentos musicais e tem uma grande extensão vocal, ou seja, em suas improvisações ele consegue alcançar tanto os sons mais graves, né, que são os sons mais grossos, quanto os sons mais agudos, que são os sons mais finos e mais altos, né? Então, os sons mais graves são os mais grossos e mais baixos, e os agudos são os mais finos e os mais altos. Ele consegue alcançar os dois tipos de som com sua voz. Em uma improvisação, como da imagem, os músicos ficam muito atentos às variações nos sons, que é o parceiro que produz, reparando, por exemplo, se são mais agudos, mais graves, mais fracos ou mais fortes. Então, numa improvisação, eles sempre prestam atenção no companheiro. Improvisando música e dança, né? Improvisação novamente, né? Nós vimos na semana passada e vamos continuar falando bastante sobre improvisação, né? A improvisação. Esse é um jogo em que entre o músico e a bailarina não há um que comanda e um que obedece. Ao contrário, estabelece-se uma conversa por meio de sons e movimentos. Então, na improvisação, é meio que o corpo obedece o ritmo da música, né? Quando se improvisa. No caso, aqui é a bailarina, né? Tandy Bill, que está fazendo essa improvisação na música de Bob McFerrin. Nessa improvisação, ele está tocando, né? Ele está fazendo o seu som e ela está improvisando em meio a balões. Vamos lá. O que é improvisar em música? Vamos definir esse termo, né? Improvisar em dança. O que é improvisar em dança? Você sabe exatamente o que é improvisação na dança? A improvisação na dança surge quando os bailarinos movimentam seus corpos livremente, sem seguir uma coreografia ou um roteiro específico que tenha sido ensaiado anteriormente. Então, quando a gente improvisa em uma dança, é quando a gente dança livremente, a gente não segue um roteiro que foi ensaiado anteriormente. Pode ser um pouco desafiador pensar em dançar de maneira profissional sem ter um roteiro ou coreografia pré-determinados, não é mesmo? Ocorre que na prática existem técnicas para nortear a improvisação na dança, de maneira que o resultado seja bonito, harmônico e interessante. Então, é claro que a improvisação, quando feita por profissionais, ela não é notada, porque os profissionais, eles sabem exatamente em qual ritmo, qual passo de dança eles têm que fazer, né? Então, feita por profissionais, ela é muito mais fácil do que feita por alguém que não conhece a linguagem da dança, né? E agora, o que é improvisar em música? Vamos ver o que é improvisação na música? Improvisação musical é a arte de compor e registrar ao mesmo tempo, ou seja,
é inventar na hora, né? São os repentistas, né? Os repentistas costumam fazer isso. Uma improvisação pode ser uma harmonia, uma melodia, um solo, um riff, um ritmo e etc. Essa arte diferencia músicos criadores de músicos reprodutores. Músicos reprodutores são aqueles que apenas reproduzem ou executam músicas prontas. Eles geralmente possuem técnica e boa leitura, mas são completamente engessados musicalmente, dependentes de um repertório, e não sabem o que estão fazendo, estão apenas seguindo uma receita de bolo. Então, os músicos reprodutores, eles pegam a letra, né, e cantam, são perfeitos para cantar, mas se mandar que eles improvisem na hora do show, eles não conseguem fazer. Eles ficam engessados e não conseguem desenvolver. Os músicos criadores não se limitam a apenas reproduzir músicas prontas. São capazes de alterá-las, incrementá-las, criar novas melodias ou harmonias automaticamente. Esses são músicos que sabem o que estão fazendo. São aqueles que entendem o que está por trás da cifra e da pauta. Podem dialogar musicalmente. São os repentistas, né? São os músicos que eles conseguem criar uma música assim na hora, tá? Cada um tem uma habilidade. Existem os músicos reprodutores, que são perfeitos, que cantam assim maravilhosamente, e os músicos criadores, que se for preciso, eles criam a música na hora, né? Que no caso é a improvisação musical, criar a música na hora. Vocês já devem ter ouvido repentistas criando na hora. Um joga um verso, o outro devolve, o outro joga, o outro devolve. É muito interessante, é muita criatividade. Vamos à atividade desta semana. Faça um relatório abordando todo o conteúdo do texto e explicando o que é improvisação musical e improvisação na dança. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre os artistas que participaram da aula de hoje, um pouquinho sobre os artistas, e explicar o que é improvisação musical e improvisação na dança. Um bom trabalho, uma boa semana e até a próxima aula. Tchau!